A história começa com Tenno, 35 anos, se vendo jogado num lugar estranho, sem a menor certeza de onde está. A cabeça dele volta direto para a última coisa que lembra. Ele acordou naquela manhã com a mente embolada depois de ter dormido demais, mas mesmo assim foi trabalhar. Mais tarde, no caminho de volta, a família pediu que ele pegasse um pouco de iogurte. Enquanto atravessava a rua para voltar, um caminhão passou por cima dele. Logo ele descobriu que outras pessoas também tinham sido atingidas pelo mesmo caminhão. Só que tinha uma coisa que o separava dos outros. Enquanto os demais brilhavam, ele não brilhava. Tenno ficou calculando o que fazer em seguida. Uma voz avisou que, se nada fosse feito, tudo ia dar errado. A invocação estava incompleta e podia mandar todo mundo de volta para o mundo original. 10 pensamentos dispararam na mente dele, tentando imaginar esse mundo original e lembrando das histórias de heróis valentes. Ele se perguntou se eram os mesmos personagens dos quadrinhos pelos quais a irmã dele era obcecada. Enquanto tentava entender aquele caos, percebeu que estava sozinho. Os outros tinham sumido. A voz sugeriu que eles tinham encontrado algo importante. Ele ficou chocado ao ver que ainda tinha uma pessoa ali. Ele não conseguia entender por que ninguém tinha notado ele. Ouvindo as vozes, ele percebeu que não era para fazer parte daquilo. Mesmo tendo estado com as outras 4 pessoas, a voz disse que a invocação era uma péssima ideia porque bagunçava o equilíbrio do mundo. Ainda assim, eles escolheram usar as habilidades de invocação. Tenno ficou confuso e não conseguia entender o que estava acontecendo. De repente, ele sentiu como se estivesse caindo. Ao acordar debaixo de uma árvore, olhou ao redor, ainda sem saber onde estava. O corpo parecia pesado e lento, como se toda a energia tivesse sido arrancada dele. Ele lutou para ficar de pé, olhou em volta e percebeu que estava numa floresta. Pensando se dava para fazer algo com aquela lentidão, ele notou que a floresta era escura e deprimente, e sentiu tudo se fechando em cima dele. Logo entendeu que estava no além, como já tinha ouvido falar, e que de algum jeito tinha sido puxado para um ritual de invocação de herói. Ele lembrou do amor da irmã por aqueles quadrinhos, sobre heróis invocados para outro mundo. Ela contava histórias disso o tempo todo, e ele nunca achou que pudesse ser real. Ele começou a se perguntar se realmente tinha ido parar em outro mundo, e se existia algum jeito de voltar para casa. Irritado, ele gritou. Parou para se acalmar e soube que precisava pensar com clareza e decidir os próximos passos. Pelo que a irmã dizia, ele concluiu que esse mundo podia ter magia e demônios. De repente, ele percebeu o quão alto tinha gritado momentos antes. Olhando ao redor, não encontrou ninguém para ouvir. Continuando a andar, ele resmungou que tudo parecia assustador e errado, e que alguma coisa estava grudada no corpo dele desde que acordou. Ele sentiu algo rastejando lentamente para dentro dele. Pensou em pedir ajuda, mas ao redor só havia árvores, se estendendo até onde a vista alcançava. A condição dele parecia piorar quanto mais tempo ficava ali. Desde que acordou, ele nunca tinha se sentido tão desconfortável. De todos os lados, a floresta estava coberta de trevas, e ele suspeitou que uma maldição estava drenando sua força. Podia ser um espírito maligno ou outra coisa, ele não tinha certeza, mas era a única explicação que conseguia inventar. Uma névoa preta ao redor dele parecia girar no ar. Ele pensou em feitiços de purificação e em demônios malignos. Olhou em volta, sem saber nem o que estava fazendo. Agindo como um idiota, ele nem sabia se magia ou espíritos eram reais. Mas algo parecia diferente. Ele percebeu isso. Em Dilvondered-se o corpo dele estava se recuperando devagar. Olhando ao redor de novo, ele levantou a mão e tentou um feitiço de purificação. Para a surpresa dele, a névoa preta começou a sumir. Sem pare. Ele percebeu que o espírito maligno provavelmente estava subindo nele e que, naquele mundo, magia realmente funcionava. Talvez escapar da realidade de vez em quando não fosse tão ruim, ele pensou. Um lobo apareceu do nada, rosnando enquanto se aproximava aos poucos. No começo, ele se assustou e ficou sem saber se era um cachorro. Ele percebeu que era definitivamente um lobo. Sem saber o que fazer, ele hesitou. Lutar seria imprudente. Talvez fosse melhor recuar devagar. O lobo continuou ouvindo e Tina tinha certeza de que, se ele corresse, o lobo iria persegui-lo. Observando, ele viu as pernas do lobo tremerem. Ele se sentiu como preso e soube que precisava sair dali. O lobo avançou como se fosse atacar, mas não atacou. De repente, desabou e uivou de dor. Tina suspeitou que ele estava sendo afetado pela mesma névoa preta que ele tinha encontrado antes. O medo subiu, mas o instinto dele, como alguém que ama animais, assumiu o controle e empurrou ele a tentar salvar o lobo. Lembrando de como a magia de purificação tinha funcionado nele, ele decidiu tentar no lobo. Ele se surpreendeu quando o lobo rosnou para ele, mas, mesmo assim,
resolveu arriscar. Ele levantou a mão e lançou um feitiço de purificação. Funcionou. O lobo se curou bem na frente dele. Tenno sentiu uma onda repentina de carinho. Antes assustador, agora o lobo parecia quase fofo. Apesar do tamanho, ele parecia mais imponente e ameaçador, e mesmo assim ele teve vontade de fazer carinho no pelo. Quando o lobo se aproximou, Tenno, que era do Japão, onde limpeza é altamente valorizada, notou sujeira no pelo. Ele pensou no automático que o lobo precisava de um banho e se perguntou se a magia podia ajudar. Entoando um feitiço de limpeza, ele imaginou o lobo completamente limpo. Depois de um momento, o lobo se espreguiçou, como se tivesse se renovado. Ele olhou para ele, e Tina se surpreendeu ao ver que ele agora estava indo embora. Ele murmurou para si mesmo que ele realmente estava indo. Para a surpresa dele, o lobo começou a correr ao lado dele, no mesmo ritmo. Tenno Marvel podia sentir o quão rápido ele era, e o lobo parecia perceber que ele não era uma pessoa comum. 200 anos atrás em Aron, a escuridão engoliu a floresta. Um evento raro, nada fácil de acontecer por meios comuns. Mesmo assim, a humanidade de algum jeito fez isso acontecer. A escuridão se espalhou e devorou a floresta. Só os fortes permaneceram depois que os fracos foram eliminados. O lobo que tinha encontrado era o rei Fenrir, que vigiava a floresta havia 2 séculos e testemunhou incontáveis mortes. A magia dele era forte o bastante para segurar a escuridão por um tempo. A purificação que ele usava para manter aquela treva afastada era só um remendo temporário, e entoar aqueles feitiços drenava a energia mágica dele. Repetir aquilo sem parar sugava o poder dele num ritmo assustador. Ele vinha fazendo isso há anos e já tinha quase consumido toda a magia que tinha. Vener percebeu que não sobreviveria por muito mais tempo desse jeito. Enquanto a força dele sumia, ele sentiu humanos por perto, e uma onda de frustração explodiu, deixando ele decidido a massacrar cada um antes de morrer. Sentindo um humano nas proximidades, ele disparou para atacar, com a intenção cravada em matar. Aí ele encontrou Tenno. Fenrir travou, com a raiva fervendo por dentro. Ele mal acreditava. Não esperava estar tão fraco, e ainda assim estava na beira de desabar. Fenrir viu Tina sinalizando para ele ficar longe. A escuridão estava engolindo ele, e ele não podia se dar ao luxo de apagar ainda. Afogado em frustração, ele caiu. Tenno testemunha a queda de Fenrir, corre até ele e usa magia de purificação nele. Fenrir percebeu que, embora o efeito fosse temporário, a magia estava funcionando melhor do que ele esperava. Não havia feridas visíveis, e ele ficou impressionado com o poder mágico transbordando de Tenel. Aquilo correu pelo corpo de Fenrir e o curou. Eu nunca tinha visto uma magia tão precisa e tão sem limites assim. Pela primeira vez, Fenrir percebeu que tinha feito de uma pessoa o seu mestre, e obedecer não foi difícil. A cena muda para Tenno e Fenrir correndo juntos, com Tenno revigorado pelo ar mais leve. A magia restaurou tanto ele quanto o lobo. Eles pararam perto de uma caverna, com a entrada coberta por uma névoa preta. Fen voltou para ele, parecendo perguntar se ele queria entrar. Tendon se aproximou da caverna com cautela, resmungando que aquilo parecia suspeito, deixava ele inquieto, e que preferia não entrar. Quando Fenrir se aproximou, Tenel riu e disse que estava só brincando. Com determinação, Tenno lançou magia de purificação na caverna, tentando expulsar a névoa negra. Estendendo a mão, ele tocou a entrada, mas a maldição não cedeu. Ele se perguntou quão grande aquele lugar era de verdade e o que tinha lá dentro. Quando Ten entrou na caverna, vários pares de olhos brilhantes encararam ele de volta. Ten se perguntou se era ali que Fenrir e os outros lobos viviam. Alguns lobos rosnaram e rugiram, mas Fenrir os calou com uma presença autoritária. Tenno percebeu na hora que todos os lobos estavam amaldiçoados e ficou decidido a ajudar, usando sua magia de purificação neles. Enquanto avançava, ele viu corpos sem vida de outros lobos que não sobreviveram. Sem outra opção, ele precisava fazer aquilo dar certo de algum jeito. Ele imaginou a maldição sumindo com mais clareza enquanto canalizava toda a energia na magia e lançava o feitiço de purificação de novo. Um alívio esmagador tomou conta dele quando a maldição saiu dos lobos, limpando tudo. Entre eles, 10, ele notou um cachorro, mas todos estavam imundos e contaminados pela maldição. A tristeza enchia os olhos deles, e ele se perguntou se eles entendiam o que ele estava tentando fazer. O feitiço de limpeza atingiu eles outra vez, e, quando a magia passou por cima, os lobos dentro do cão foram libertos da maldição. Tina percebeu que todos eram amigos, presos uns aos outros por sofrimento compartilhado. Sentindo que tinha conseguido algo, 10 de nós ficou ali parado, decidindo o que fazer a seguir. Olhando adiante, ele viu 2 caminhos levando mais fundo na caverna. Ele se virou para Fenrir e perguntou se ele sabia o que havia no fim daqueles caminhos. Fenrir balançou a cabeça,
mostrando que não fazia ideia. Tina percebeu que os lobos entendiam a língua dele, e, pela primeira vez, ele se perguntou se podia mesmo confiar neles como guia. Mais fundo na caverna, a escuridão parecia mais pesada a cada passo. A maldição estava ficando mais forte, e ele tinha certeza de que existia um motivo. Lançando magia de purificação repetidas vezes, ele sentiu que a maldição ainda parecia infinita, uma força que nunca ia sumir. Vendo os lobos ainda lutando sob a maldição apesar dos esforços dele, ele soube que precisava agir rápido para proteger eles, e a mente dele disparou até pensar em criar uma barreira. Sabendo que seria difícil, ele tinha que agir antes que a maldição esmagasse todo mundo. Ele tentou formar uma barreira ao redor de todos. Notando que parecia ter funcionado, ele se perguntou se a barreira também aguentaria ataques físicos. Sem saber o que existia lá fora, ele pensou que reforçar a barreira podia ajudar, para ela resistir tanto a ataques físicos quanto mágicos. Valia tentar. Ele tentou, mas Fenris, eles só olharam para ele. 10 deles disseram que ele tinha reforçado a barreira, então eles deveriam estar seguros. Lá dentro, Dick percebeu que o K era muito maior do que ele esperava. Ele devia conseguir fazer alguma coisa com a magia dele naquela situação. Pensando em visão noturna ou clarividência, ele achou que nenhuma das duas era útil e não sabia em que imagem focar. Logo percebeu que era só uma questão de reconhecer a forma do ambiente ao redor. Ele usou visão noturna e percepção espacial, que pareciam incrivelmente reais, mesmo existindo só na mente dele. Ele disse que ia purificar cada centímetro da área. Ele ativou a magia de purificação. Ele foi além e reforçou a barreira ao redor do espaço. Observando os lobos todos olhando para frente, ele notou que encaravam um enorme rochedo. De repente, alguma coisa nele começou a brilhar. Ele se perguntou se algo tinha batido na barreira. O defensor perguntou se o rochedo estava amaldiçoado. Fenrir ficou com uma expressão vazia, e Tenin percebeu que não havia resposta imediata. Aos poucos, chegando mais perto do rochedo, ele ficou ainda mais inquieto. Depois de um tempo, a expressão agressiva de Fenrir fez ele pensar que a pedra podia estar viva, porque o comportamento lembrava a primeira vez que eles se encontraram. Então decidiram purificar o rochedo. Ele pensou em focar mais em imaginar a pedra sendo purificada. Em vez de visualizar aquilo sumindo como em filmes e comerciais, ele sabia que isso não funcionaria num rochedo teimoso. Então ele imaginou algo persistente, lascando aos poucos, até desaparecer de vez. Depois de terminar o que tinha que fazer, ele lançou um feitiço de purificação na pedra, e ela foi se apagando devagar, até sumir. Ele ficou surpreso ao encontrar um pássaro caído ali. Aos poucos, o bichinho se ergueu, bateu as asas e soltou um ronronar estranho. Ele tocou com a mão, mas ela ficou manchada de sangue. Ele acreditava que regenerar um ferimento era diferente de curar células danificadas e fechar cortes. Primeiro, ele lançou um feitiço de cura, depois usou magia de limpeza no pássaro. Em pouco tempo, o pássaro parecia completamente recuperado e ficou bonito, embora continuasse tristemente pequeno. O pássaro bicou a mão de Tenno, mostrando que ainda doía. Pedindo desculpas, ele fez carinho com cuidado. Tenno esperava tirar uma pausa curta, e quando se sentou, achou estranho, mas a batalha continuava brilhando na cabeça dele. Ele percebeu que ainda não entendia um monte de coisas. Decidindo reforçar a barreira, ele olhou para fora. Ele viu uma sombra preta, tipo tatuagem, tentando atravessar a barreira. A barreira atacou a sombra e forçou ela a recuar. Ten e os outros olharam ao redor, pensaram na magia e decidiram deixar isso por enquanto. A força da barreira deixou ele um pouco mais tranquilo, mas uma coisa ainda incomodava, não dava para ver melhora nenhuma. Lan se defender parecia exausto. Tino concluiu que ele não comia desde que chegaram e se perguntou se ele estava ocupado demais com outra coisa. 10 deles ficaram sentados ali também, e ele não sabia direito o que podia fazer. Naquele momento, a preocupação principal dele era achar um lugar seguro para dormir e conseguir comida e água. Sabendo que precisava sobreviver, ele focou só no essencial e se lembrou de ficar vivo e evitar qualquer atitude idiota que pudesse matar ele. A caverna parecia um dos melhores lugares para descansar. Purificar a caverna inteira deixaria ele dormir em paz. Para fazer isso, ele precisava identificar a sombra preta. A reação dela com a barreira sugeria que vinha de fora da caverna. Toda vez que a sombra aparecia, ele ficava inquieto e sabia que precisava agir. Depois de um instante, ele percebeu que não dava para purificar aquilo sem antes entender o que era. Primeiro, ele precisava enxergar melhor a caverna inteira. Pensando se a magia que ele tinha usado antes de ganhar percepção espacial podia ajudar, ele tentou usar de novo. As sombras eram tão densas que era difícil ver através delas.
Mesmo assim, ele ainda conseguia distinguir outro espaço mais fundo na caverna. Ele só conseguia ver dentro da barreira, e além dela não dava para ver nada. Ele pensou que algo como visão de longo alcance ou clarividência podia funcionar. O que ele precisava era de magia para ver a caverna por outro ângulo. Um aparelho tipo drone ou uma câmera. Eu lembrei de como uma imagem aérea de pôr do sol, filmada por drone, ficava linda na TV. A imagem ficou martelando, e isso levou ele a tentar clarividência. Uma tela apareceu na frente dele, assustando ele, mas funcionou. Pela tela, ele viu uma montanha de pedra enorme, mas a entrada era surpreendentemente pequena. Concentrado em purificar a área, ele imaginou que podia limpar o espaço inteiro. Sem saber se maldições podiam ser revertidas, ele pensou se purificar a sombra mandaria a maldição de volta para a fonte. Agindo com base nisso, ele lançou magia de purificação e reforçou a barreira. Enquanto fazia isso, os lobos circularam ele, observando de perto. Ele sentiu como se algo estivesse saindo do corpo dele, e se perguntou se era magia. A maldição negra estava se soltando das plantas, e tudo começou a parecer perfeito e livre daquilo. Uma hora depois, ele notou que a sombra tinha voltado. Olhando melhor, ele viu ela subindo do chão. Era absurdamente irritante, e ele sabia que teria que purificar de novo. A maldição estava mais ampla e mais profunda dessa vez, então ele decidiu cobrir o chão com a barreira, empurrando a maldição de volta para a origem. Ele continuou purificando a terra. No fim, ele se sentou, mentalmente esgotado, mas não fisicamente cansado. Tremendo, ele tentou decidir o que fazer a seguir. Tudo o que ele queria era voltar para casa. Fenrir sentou ao lado dele, e Tenno passou a mão no pelo dele com cuidado, sem saber se era mesmo um animal selvagem. Aquilo acalmou ele mais do que esperava. Ele se lembrou de que, não importa o quanto se preocupasse ou o quão pessimista se sentisse, ele precisava continuar avançando. O peso de Fenrir era difícil de carregar, mas ainda assim trazia algum conforto. Naquela noite, a cena mudou para um castelo distante. Uma pedra flutuava sobre um círculo mágico estranho, e um homem ali perto notou algo esquisito. Um homem foi até o rei e disse que algo estranho estava acontecendo na floresta. As pessoas tinham visto uma luz branca vindo do centro da floresta. O que nem aquilo era a luta final do rei da floresta antes de morrer, e então ele ordenou que o homem sacrificasse mais sangue para a pedra encantada. O homem aceitou a ordem, e o rei disse que eles estavam perto de tomar controle da floresta, o centro do mundo. Há muito tempo, aquelas feras tinham um rei poderoso na floresta. Mas essa memória já tinha se apagado fazia tempo. Era hora de todos morrerem e serem homenageados. Vidas dedicadas ao imperador por uma causa tão grandiosa. Um dia, o rei perguntou ao homem o que estava acontecendo com a floresta. Nada tinha mudado na floresta por décadas, e o rei queria saber o que estava acontecendo. Invelis lançou um feitiço complexo de gelo sobre a floresta inteira, fazendo muitas feras sagradas desaparecerem enquanto demônios começavam a surgir. Um homem disse que, nos últimos 200 anos, nenhum país ousou lutar contra os envelopes, e por causa disso alguns países ao redor da floresta tinham sumido por completo. Ele acrescentou que o reino de Invel podia ter sacrificado centenas de milhares de vidas aos seus magos malignos. Ele disse que tinha medo de não haver nada que pudessem fazer sobre isso. Mesmo relutando em aceitar, o homem sabia que os humanos logo dominariam o mundo. Eles foram embora resmungando que o reino de Invel acabaria desaparecendo como os outros, e ele esperava que o Deus da criação pudesse ajudar. Ao mesmo tempo, Tina acordou e esticou o corpo. O alívio e a alegria tomaram conta dele quando ele ergueu o rosto e viu o céu azul. Olhando para Fenrir, ele pensou que, assim que Tino terminasse a purificação, Fenrir provavelmente iria embora. Ele tinha se divertido. Então ele pediu para Fenrir ficar com ele. Tentando entender a reação de Fenrir, Tenno se perguntou se devia dar um nome para Fenrir. No primeiro encontro, o que mais chamou a atenção foi o pelo branco prateado de Fenrir, então ele chamou ele de Ko. Dois outros lobos tinham a mesma cor de pelo, então ele chamou a fêmea de Só e o macho de Ro. Ele deu o nome de Kuru para um lobo preto e o nome de Shan para o último lobo branco, e se sentiu um pouco esquisito por estar nomeando tantos lobos, mas também tinha um cachorro no grupo, e ele chamou esse de Shai. Ele olhou para o pássaro, admirou o degradê suave das penas e o canto agradável, e decidiu chamar ele de Karen. Satisfeito com o próprio talento para nomes, ele pensou por um instante que quase se lembrava de algo importante, mas logo descartou isso como irrelevante. Era hora de focar no presente, ele disse a si mesmo, enquanto Fenrir parecia claramente confuso por ter recebido um nome. Um dos lobos perguntou o que a cabeça humana tinha dito, e ele respondeu que Tenno tinha dado nomes para todos eles. Sem ele, a raça Fenrir deles teria sido apagada.
Ele acrescentou que ele tinha poderes mágicos e de cura excepcionalmente fortes. Eles se beneficiariam ficando ao lado dele, já que Tenno tinha recuperado os poderes mágicos. Então, eles deviam obedecer a ele como seu lorde. Ele se virou para o Chá e perguntou o que ele achava. Cher disse que tinha sido bem tratado por todo mundo, então não havia motivo para não obedecer às ordens dele. Ele acrescentou que, com a força que receberam do Lorde, eles fariam o melhor para servi-lo. 10 deles perguntaram a Ko se ele conhecia alguma fonte de água. Com todo mundo olhando, ele esclareceu que estava perguntando onde encontrar água. Kuru e Shin foram na frente para guiar. Tenno pediu para esperarem enquanto ele seguia. Ele notou que, mesmo depois de passar a barreira, eles continuaram indo em frente. Quando chegaram na água, Tina viu que estava imunda. Ele duvidou que aquilo fosse realmente água, mas Kuru e Shine pareciam tranquilos com aquilo. Ele notou que, mesmo se purificasse, ainda parecia estranho. Ele deu leves tapinhas na cabeça de Kuru e Shin para mostrar gratidão. Tana percebeu que não podia purificar a água até se recuperar. Eles se afastaram da água e ele disse que usar aquilo não parecia viável. Ele queria que eles conseguissem água de nascente dentro da barreira, ou melhor ainda, água pura do Japão. Olhando para a própria mão, ele pensou em água e, de repente, ela apareceu na palma dele. Tenno ficou maravilhado com a água surgindo quando ele só imaginava. Magia era realmente insana. Ele se perguntou se conseguia criar alguma coisa que quisesse comer. Então perguntou se dava para fazer judon com um ovo cozido mole, molho extra e gengibre vermelho extra. Nada apareceu. Ele suspirou e disse: com comida cozida é impossível. Pedir repolho não deu em nada. Depois ele pediu carne de frango e um napre, mas deu o mesmo resultado. Ele percebeu que talvez não conseguisse criar coisas que não existiam nesse mundo, então decidiu procurar comida por perto. Olhando para Rock Mountain, ele pensou que, se fosse usar aquilo como base, precisava garantir a área ao redor. Eu queria que as árvores próximas tivessem nozes ou frutas. Eu vi alguns cogumelos, não toquei neles e fui embora. Examinando os galhos, ele não viu flores, nem frutas, nem nozes, só árvores. Sem conseguir achar nada, ele teve medo de morrer de fome. De repente, Yu apareceu por trás, seguido por Ko, que parecia furioso com eles. Então Yu, Kuru e Shine dispararam, e Tenno se perguntou para onde estavam indo. Tenel olhou para Ko, sem entender aqueles rosnados baixos, como se o lobo estivesse tentando dizer alguma coisa. Mesmo correspondendo com calma, Tino ainda não conseguiu captar o sentido e percebeu que Ko também devia estar perturbado. Ele deu um tapinha leve em Ko e disse: eles vão voltar logo. Vamos continuar procurando comida. Tchau. No fundo, Tenan duvidava que eles voltassem. Ele disse em voz alta que não tinha nada de bom nas árvores ao redor. E, a essa altura, ele já estava com fome. Se não conseguisse achar nozes ou frutas nesse mundo, ele nem sabia o que faria. Uma nova caverna apareceu na frente dele. Ele lembrou que a caverna em que estava desde aquela manhã era difícil de alcançar, presa numa saliência alta. Essa nova caverna parecia um lugar muito melhor para viver, mas ele sabia que não podia se aproximar de qualquer jeito. Escolhendo usar a percepção espacial, ele examinou a caverna. Ele descobriu que era bem larga e tinha uma passagem subindo, como se subisse 3 andares. Havia muito espaço subterrâneo. Uma empolgação subiu só de pensar em explorar aquilo. Assim que Tenno imaginou as possibilidades, ele ouviu os lobos voltando e sorriu, aliviado por eles terem retornado. Para a surpresa dele, eles tinham trazido o cadáver de uma fera gigante. Chocado, Tenno pediu que todos levassem aquilo para ele. Eles olharam para ele animados, e ele não conseguiu evitar um aperto de tristeza. A fera gigante que eles trouxeram era claramente para alimentar ele. Não tão empolgado quanto eles para comer aquilo, ele sabia que não tinha escolha e teria que comer. Abraçando as 3 paredes, ele se sentiu feliz e agradecido. Então eles ficaram se perguntando quem desmontaria a carcaça. A primeira coisa que ele decidiu fazer foi limpar cada pedaço da carne de forma completa, sem deixar nada passar. Imaginando um aspirador, ele purificou a fera inteira. Focando na sujeira e nas impurezas, ele continuou mandando a maldição de volta para a fonte. Com tudo limpo, a carne finalmente parecia pronta para comer e estava com uma cara ótima. Tenno achou que parecia um javali selvagem, mas não tinha certeza, podia ser algum tipo de monstro. Olhando para Ko, ele pensou que o lobo também era algum tipo de monstro. Quando Ko começou a se aproximar do javali, Tenno achou aquilo fofo e engraçado. Ele pensou que, do jeito que o javali estava, Yu podia morder ali mesmo. Tenno sabia que, se ninguém desmontasse aquilo, ele teria que fazer sozinho. Olhando para as paredes, ele disse aos outros que não precisavam ficar encarando tanto assim.
Vamos começar a comer. Ele se perguntou como ia desmanchar aquela carne e se tinha como conservar para não estragar. Lembrando do poder de resfriamento da geladeira de luxo que ele comprou no dia do pagamento, ele usou magia de refrigeração nela. Ele ficou satisfeito por um momento, depois percebeu que precisava lidar com o sangue. Um incômodo martelou, fazendo ele pensar que aquilo era totalmente absurdo, e se perguntou se magia podia ajudar. Enxergando o sangue como água, ele cogitou drenar. Descartou a ideia na hora, sabendo que só ia secar. Tocando o corpo do javali, ele focou nos órgãos internos. Só de imaginar o interior, uma náusea bateu forte. Ko se perguntou o que o Lorde estava aprontando. Chase sugeriu que alguma coisa tinha desagradado ele. Eya disse que isso provavelmente aconteceu enquanto o javali ainda estava quente. Decepcionados, todos olharam para ele enquanto Tênis estudava os vasos sanguíneos e os órgãos, pensando em como remover tudo. No começo, decidiram remover rapidamente e cauterizar os vasos, o que parecia uma solução boa o bastante. Ko disse aos outros que, diferente deles, Tene não tinha garras nem presas e teria dificuldade para comer. Todos concordaram que, se ele mandasse, eles cortariam tudo. Tenno se mexeu na hora quando algo surgiu das costas do javali. Os lobos pareceram animados. De repente, Ten queimou o material, chocando todo mundo. Depois que limpou a cinza, todos encararam ele com cara de decepção. Tenup disse que ia limpar com magia de limpeza e tirar o mau cheiro da carne. Ele já tinha cortado um peixe antes, mas um animal assim tinha muitos órgãos internos, incluindo fígado, rins, cérebro e olhos. Sem conseguir parar de imaginar aquilo, ele se mexeu de novo, no impulso. O fígado foi arrancado para fora e os lobos ficaram eufóricos, puxados pelo cheiro. Tenno queimou o fígado, chocando todos eles, e pensou consigo mesmo. Como tinha dado certo, decidiu fechar os olhos da próxima vez que fizesse o processo. Ele podia resfriar ou queimar coisas quando quisesse, e também usar magia para controlar fenômenos naturais. Tenno disse aos lobos que ia remover as entranhas restantes e pediu espaço. Vendo as caras frustradas deles, perguntou por que estavam chateados. Ele usou magia do vento para fatiar a carcaça do javali. Então percebeu que tinha esquecido de tirar o pelo. Pegando um pouco de carne para si, ele disse aos lobos para se servirem também. Chamem primeiro os que trouxeram, para pegarem a parte deles. Shi perguntou a Ko se estava tudo bem e ele comer um pouco também. Ko concordou, dizendo que todos precisavam continuar até a Boomful Forest e voltar. Falando sem rodeio, do jeito direto, todos compartilhavam o mesmo destino apertado. Shi disse que Ko certamente tinha muita sabedoria. Coven perguntou se Shi tinha esquecido que ele também era rei dos lobos terríveis. Chai admitiu que não era rei, só um líder inútil que não conseguia nem proteger os amigos. Ko tranquilizou ele, dizendo que a criança encontraria ele em segurança. Então ele começou a comer a carne, sugerindo que, já que tinham recebido os nomes tão esperados, eles também deviam usar esses nomes quando fossem se chamar. 10 ovens rugiram quando ele queimou toda a carne e disse a Ko que queria um pouco mais. Pegando o extrato, ele colocou numa pedra e disse que não servia, porque tinha virado carvão, igual à carne de antes. Ele foi com calma, aquecendo com radiação infravermelha, e começou a cozinhar devagar. Enquanto os lobos comiam a carne crua, eles sentiram o cheiro da carne cozida e olharam para Tenno. Ten encontrou o olhar deles e sorriu, certo de que tinha feito a escolha certa ao colocar na pedra. Tinha dourado bem. Ele pegou a pedra e enfiou na carne, percebendo que estava bem dura e um pouco queimada. Aí começou a comer, provocando que não ia dividir. Algo estranho estava acontecendo numa rocha ali perto. Entrando na caverna com os lobos, ele decidiu explorar primeiro, para garantir o lugar como base. O espaço entre a parte externa e o interior da caverna parecia normal. Não havia sinais de vida lá dentro. Com o teto alto, ele decidiu fazer o primeiro andar como sala principal e pensou em juntar com onde tinha ficado no dia anterior, o que daria a ele uma força, uma mansão. O primeiro nível era uma camada subterrânea enorme, com um teto alto. Ele percebeu que o espaço se estendia bem para o fundo. Curioso com um brilho na parede de trás, ele não encontrou nenhum sinal de vida ali. O chão parecia firme, mas a preocupação real era o que tinha embaixo. Usando a percepção espacial de novo, ele confirmou que havia algo abaixo. Ele se perguntou quanto tempo a barreira que lançou no dia anterior duraria. Ele sabia que precisava aprender mais sobre magia logo. Decidindo checar embaixo primeiro, ele abraçou Ko e disse que não queria descer. Depois de ser Kolik, ele disse que se sentia melhor e agora estava pronto para descer. Ao descer, Tenno descobriu uma concentração pesada de maldição sombria presa no lugar. Sentindo alguma coisa, ele começou a brilhar em direção a isso.
A maldição apertou ao redor dele, então Tina se apressou para lançar magia de purificação. A barreira que ele tinha colocado antes reagiu de um jeito inesperado, e ele começou a duvidar se a purificação tinha funcionado. Conforme a maldição começou a enfraquecer, Tenan se perguntou se tinham conseguido e por que não havia mais nada por perto. Essa maldição lembrava que tinha cercado Kuren antes, e ele pensou que podia ter mais coisa por trás disso. Então ele viu uma aranha que deixou ele confuso, porque ela tinha asas. Deixando isso de lado por enquanto, ele focou em enfrentar a maldição negra usando purificação e começou nela. Enquanto a maldição continuava sumindo, a aranha observava eles, e Tenan percebeu que ela estava emergindo do chão, então soube que precisava purificar direito. Uma inspeção mais de perto revelou uma aranha-chefe e 20 menores. Olhando melhor, ele notou que esse mundo também tinha insetos. Ele se perguntou se eram variantes monstruosas. As pessoas sempre diziam que aranhas eram úteis. Ele parou, porque essa tinha asas. Não era uma aranha típica. Ko olhou mais de perto e comentou que era impressionante ela ter sobrevivido tanto tempo. Uma rajada repentina jogou a aranha-chefe no cabelo de Tino. As aranhas menores subiram em Kai e ficaram perturbando ele. Tina percebeu que elas não pareciam muito perigosas e comentou isso. Eles descobriram que o segundo nível da caverna também era espaçoso, então planejaram checar os cantos e buracos depois. Mais cedo, ele só tinha gritado o feitiço de purificação e, mesmo sem uma imagem mental clara, a magia tinha funcionado. A irmã dele sempre dizia que uma imagem mental nítida era crucial para conjurar magia, mas ele se perguntou se aqui valia a mesma regra. Tentando algo diferente, ele parou de imaginar e só disse, fogo. Nada aconteceu. Sem uma imagem clara na cabeça, ele se perguntou por quê. Aí tentou de novo com água. Eu vi um pouco de líquido em Yor Purchase. Focando o fogo na mente, ele repetiu as palavras. Dessa vez, a magia funcionou. O fogo assustou os lobos. Percebendo que a magia funcionava quando ele imaginava, ele se perguntou o que mudava quando não imaginava. Enquanto dizia a palavra fogo, ele tentou visualizar a água e, ainda assim, o fogo apareceu de novo. Ele se perguntou se usar essa magia nova exigia uma imagem mental bem definida. Dando um passo à frente, ele notou que a magia se movia com ele e suspeitou que, quando uma palavra se ligava a ela, essa palavra ganhava prioridade e ficava presa àquela imagem, o que parecia conveniente, embora ele não tivesse certeza. Enquanto pensava nisso, ele viu uma rachadura na parede da caverna e percebeu o que estava passando por ali. Tocando a rachadura, ele achou que o espaço lá dentro podia ser amplo, mas não havia sinais de maldição, e ele não conseguia enxergar nada. Pensando se Blake podia ajudar, ele imaginou ele como uma esfera de luz. Ele criou. Era tão brilhante que Coach apertou os olhos e sentiu pressão neles. Tenan pediu desculpas por isso, depois tentou diminuir a luz, mas achou cansativo ajustar a magia, então perguntou aos lobos se eles estavam preocupados. Depois, ele se inclinou na rachadura para olhar dentro e disse que conseguia ver rochas cintilantes. Curioso sobre o que eram, ele viu a cabeça da aranha se enfiar e trazer de volta um pedacinho de pedra. Tener reconheceu aquilo como Silverstone, um material bonito. Chamando a aranha-chefe, ele agradeceu pelo presente. Então percebeu que era certo chamar ela de aranha-chefe. Os lobos estavam encarando a pedra por algum motivo, e Tener se perguntou se era rara. Bonita como era, ele não tinha uso imediato para aquilo. Ele enfiou no casaco. Seguindo em frente, Tenno disse que os outros andares podiam ter coisas brilhantes, mas isso não importava naquele momento. Shine disse a Kuru que Tenno ficou calmo quando viu o Michiu. Kuru se perguntou se Tenno era mesmo humano. Percebendo que não havia mais rachaduras ou aberturas para explorar, ele soube que a conquista da Rock Mountain estava completa. Ele não tinha checado a bolsa antes, mas quando checou, encontrou alguns itens que não achava que seriam úteis. E quando olhou, o smartphone dele tinha sido levado pelo vento. Depois de garantir a base, Tino planejou procurar humanos e reforçar a área para que fosse, no mínimo, um lugar confortável para dormir. Sentado com Ko, ele justificou a escolha dizendo que precisava pelo menos acrescentar alguma coisa ao chão, porque sentar ali fazia a bunda dele doer. Ele se perguntou se qualquer coisa macia e lisa serviria. De repente, o chão mudou e Yu se perguntou se tinha sido alisado. Chi olhou para ele surpresa, e ele se perguntou no que eles estavam pensando. Apesar da mudança, a área ficou mais confortável e ele conseguiu alisar a superfície da rocha. Agora a superfície inteira parecia bem cuidada, e os lobos elogiaram ele como incrível. Coast disse que era difícil de acreditar. As rochas duras agora estavam cheias de poder mágico. Era isso que esperavam do Lorde deles. Como ele tinha chegado primeiro, ele disse que ficaria com a luz.
De repente, todo mundo começou a escorregar na superfície. Tina ficou surpreso e pensou que ajustar magia com precisão era difícil. Enquanto Ko conseguiu se manter de pé, ele pensou que teria passado vergonha se tivesse caído ali. Relâmpagos rasgaram o céu noturno enquanto raios violentos atingiam a barreira criada por Tenno. Só a aranha-chefe percebeu, e a aranha lembrou da época em que carregava chamas infernais e vivia no fundo da terra. Lá, ele arrastava qualquer presa azarada que entrasse na lava, e sua própria espécie temia ele por isso. Por dias, a vida dele parecia apagada pela morte, porque ele era o Turnia, o guardião da morte. A aranha já tinha sido enorme, mas agora estava muito menor, e ele se obrigou a não pensar no quanto tinha diminuído. Aparentemente, ele tinha usado toda a magia protegendo as crianças, e de algum jeito elas sobreviveram, talvez por sorte ou por causa do sacrifício dele. Mas não estava claro como um miasma tão potente tinha desaparecido. Ko chamou ele pelo nome verdadeiro. Enquanto a aranha falava, ele se perguntou em voz alta se Ko realmente percebia ele, ou só imaginava. A forma dele tinha ficado tão frágil que uma rajada de vento podia jogar ele longe. Ele dispensou a preocupação de Koz, dizendo que não era da conta dele. Em vez disso, perguntou como as coisas tinham acabado daquele jeito. A força estava mais uma vez rica em magia, como era antes. Depois, ele perguntou sobre o poder mágico sombrio. Ko hesitou em mencionar Tenno, dizendo que entendia o ponto da aranha, mas que eles também tinham sido salvos pelo poder de Tenno. Shi descartou isso, insistindo que era impossível e que os humanos tinham contaminado a floresta. Ko discordou, explicando que a magia de Tinos era de uma qualidade totalmente diferente. Por isso eles reverenciavam ele como mestre. A aranha se perguntou se Ko tinha orgulho de Femirs. Juntos, eles disseram que não guardavam rancor da família da aranha. Ele avisou que, se a aranha se voltasse contra o próprio mestre, seria desastroso. Bufando, a aranha insistiu que nunca faria algo tão terrível, não importava como olhassem para isso. 10 deles pareciam ter várias centenas de vezes mais magia do que qualquer um deles no auge. A aranha sentiu a magia de Tenno afundar de forma suave e rápida, restaurando a floresta. Ko tranquilizou ele, dizendo que, sem hostilidade, tudo ficaria bem, porque ele não queria que o número de reis na floresta deles caísse ainda mais. E a aranha perguntou por que Ko assumia que ele perderia. Ko, calculando, deixou as piadas de lado e pediu para ele mandar os filhos pararem de atormentar Shai. A aranha percebeu que os filhos não estavam exatamente provocando. Ko disse que, desde que eles tinham deixado ele se aglomerado em volta de Shai, Shai tinha ficado completamente apavorado. Então a aranha perguntou quem era Shai, e Ko respondeu que Shai tinha sido nomeado pelo mestre deles e sugeriu que a aranha chamasse ele de Ko. A aranha confirmou que aquele era o nome dele e lembrou de Tenno chamando ele de Tiff no dia anterior. Então ele perguntou sobre o raio da noite passada, já que tinha liberado uma explosão assustadora de poder mágico. Ninguém respondeu, e o mais provável era que fossem humanos de novo, lançando algum tipo de ataque, mas a barreira de Tenno tinha parado. Surpreso, o chefe disse que isso deveria ser impossível, já que Ko parecia estar dizendo que Tenno mantinha uma barreira sobre o céu inteiro, o que, na lógica dele, acabaria drenando toda a magia. Ele admitiu que, mesmo no estado antigo dele, não conseguiria sustentar uma barreira dessas nem por um instante. O mestre deles, porém, parecia completamente indiferente a isso. Sozinho, Tenno ficou sentado, mergulhado em pensamentos. Por vários dias, ele não tinha visto nenhum sinal de humanos. Preparando a casa, ele enviou o drone de clarividência para vasculhar a área. Mas por mais longe que ele fosse, só existia floresta sem fim. Mesmo viajando uma distância enorme, ele só via animais, e nada de casas ou estradas. Até o horizonte, era só natureza bruta. Ele começou a achar que tinha ido parar num mundo sem humanos. Deitado, ele disse a si mesmo que ainda havia esperança. Existiam lugares que ele ainda não tinha procurado. Enquanto isso, a reforma da casa seguia bem e mudava o clima do lugar. Desde então, depois de muitas tentativas, ele conseguiu deixar pisos e paredes mais lisos. Esculpindo escadas na rocha, ele abriu passagens para os andares de cima e de baixo e ficou mais habilidoso e mais rápido nos movimentos. Por fora, parecia uma montanha comum, mas por dentro, uma rede de escadarias levava até o último andar e até uma mansão espaçosa com um porão de 2 níveis. Estudando o interior de pedra, ele desejou que alguém pudesse admirar o trabalho dele, mas só lobos rodeavam ele. Se movendo instantaneamente, ele pensou numa tendência recente. Alguns animais tinham começado a competir para ver quem seria o primeiro a comer seus órgãos de elogio. Ele lembrou de como grupos como os Inuit comiam comida crua para maximizar vitaminas, e de como colocar carne fresca na dieta não era necessariamente ruim.
Comer só carne em toda a refeição tinha ficado cansativo, como ele já esperava, e peixe teria sido bem-vindo, até um peixe amaldiçoado. A monotonia da carne tinha virado tortura. Nesse momento, ele notou algo agindo de forma estranha. Preocupado, tentou entender o que estava errado. Logo percebeu que as criaturas amaldiçoadas tinham voltado. Elas estavam atacando de forma mais agressiva dessa vez, e até eles estavam sendo atingidos. Ele franziu a testa, sem entender o que estava acontecendo. Depois do raio violento da noite passada, tudo só parecia ficar mais irritante. Tranquilizando eles, ele disse para não se preocuparem e puxou um ar fundo. No topo da caverna, ele lançou o drone de clarividência para escanear a área. Ele percebeu que a floresta inteira estava levemente coberta por uma maldição persistente. Ele também lembrou de ter visto um lago grande além da barreira no dia anterior. Purificar tudo até lá permitiria expandir e fortalecer a barreira ao mesmo tempo. Ko observou, curioso sobre o que ele ia fazer. Tino se perguntou se conseguia alcançar o lago de onde estava. Decidindo testar primeiro, ele deixou a magia dele fluir para fora, um hábito que ele tinha criado enquanto escavava aquelas rochas. Na mente, ele esticou um único fio longo e fino de magia até o lago. A distância era maior do que ele esperava, mas ele estava confiante de que dava conta, liberando uma explosão imensa de poder. Ko sentiu a magia dele crescer tanto que ficou esmagadora e podia se tornar perigosa. 10 Zen instruiu, agora expanda essa magia esticada para alcançar e cobrir tudo até o lago. Garantindo que ela fechasse até o fundo da terra com esse método, ele conseguiu estender a barreira e purificar a terra até o lago. A barreira expandiu quase 10 vezes, e de um jeito estranho, ele sentiu o corpo ficando mais leve. De pé no promontório, ele disse, sério, pareceu sem limite. Eles não têm chance contra mim. Colt concordou com a cabeça. Tino achou que a maldição na água vinha principalmente de fora, então decidiu que eles poderiam filtrar usando a membrana da barreira e montou com cuidado um sistema de filtragem de 3 camadas. Algo, ou alguém, parecia estar lançando a maldição, até que do outro lado parassem as investidas. Ele decidiu que, a partir dali, ia devolver a força à maldição acumulada todos os dias. Colocando a mão em Ko, ele disse, vamos acabar com isso até amanhã. A cena mudou para o reino bem protegido. Um homem observou do lado de fora e disse que era mais um dia tranquilo. Miss Lost, comandante da 4ª Chivalric Order do Invelice Kingdom, deu um passo à frente e chamou os gamers. Gamir, comandante da 1ª Shiver Order, notou o retorno cedo de Miss Lost. Miss Lo disse que nada grande tinha aparecido dessa vez. Gamir perguntou se a floresta tinha mudado desde então. Miss Lo negou, mas ele tinha certeza de que um monstro apareceria em algum momento. A barreira poderosa do rei ainda protegia o reino, então eles estariam seguros mesmo se algo desse errado. Gamer comentou que devia ficar tudo bem, embora hesitasse. Miss Love disse que isso não era como Gamers mostrou. Ele estava incomodado com a luz estranha vindo da floresta. Gamers assentiu e disse que, alguns dias antes, uma luz forte tinha se espalhado em todas as direções a partir do centro da floresta. Uma pedra mágica tinha dado ao rei deles o poder de suprimir os reis da floresta. Em todos esses anos, eles nunca tinham visto uma mudança tão drástica. O rei da floresta era mais do que só um homem. Era um mito, e era impressionante que ainda mantivesse tanto poder. Miss Lois reconheceu isso e disse que era exatamente por isso que a 4ª expedição de reconhecimento tinha sido ampliada, mas tranquilizou ele, dizendo que tudo ficaria bem. Os gamers lembraram que Invelice manteve invasores estrangeiros afastados por mais de 400 anos graças à força do rei e dos magos. A única tarefa deles era confiar no rei e lutar. Olhando para fora mais uma vez, ele murmurou que as últimas palavras de Vão eram verdade. Eles tinham que ficar vigilantes contra as bestas mágicas ficando mais fortes fora da barreira. A noite quase não teve luta, e havia pouca coisa realmente importante para fazer. Mestre Lost foi para casa tomar um banho quente. Gama, o pai dele pediu desculpas por ter prendido ele. Então ele voltou os pensamentos para a pedra mágica. Um sino complexo de magia de gelo tinha sido montado para controlar a floresta, considerada o centro do mundo. Tudo aquilo dependia de uma única pedra mágica. Diziam que a pedra tinha sido encontrada em uma ruína antiga e que emitia um poder mágico estranho. Rumores diziam que muitos magos que tentaram analisar a pedra derramaram sangue à toa. Membros da corte que controlavam o poder da pedra foram os primeiros a usar aquilo para parar o envelhecimento. E por centenas de anos, eles mantiveram suas posições como governantes. Os players conseguiam dizer que a história não era totalmente verdadeira. O envelhecimento lento parecia normal para ele, então ele não questionou.
Mas a estabilidade do reino dependia de uma única pedra, e ele não conseguia parar de pensar no que aquela pedra misteriosa realmente era. Quando o gamer saiu, ele viu um grupo de elfos se aproximando. Ao passarem, ele admirou os padrões detalhados nas costas deles, e quando percebeu, eles já tinham seguido adiante. Um homem tentando apressar eles gritou para andarem mais rápido. Gamers notou que era incomum ver tantos escravos circulando, e o homem reconheceu Gamers como o comandante da primeira Chevrolet Quarter. Então perguntou se ele tinha algum assunto com a casa de escravos. Gamers negou e disse que só estava passando. Aliviado, o homem respondeu que, mesmo se Gamers quisesse adquirir escravos, ele não conseguiria entregar porque o estoque estava acabando. Gamers ficou surpreso, e o homem se apressou em acrescentar que, só no dia anterior, cerca de 50 bestas tinham sido levadas como oferendas para a Pedra Mágica. Com os números diminuindo, eles tinham feito um levantamento do que estavam fazendo para lidar com o problema. Gamer ainda estava processando aquilo, não ainda, mas disse que precisava seguir caminho. Quando o homem foi embora, uma figura com armadura noturna carregando uma espada e outra pessoa se aproximaram, e a figura armada disse que era raro ver o comandante da primeira Chivalry Order ali. Gamer reconheceu na hora, era Gamble, comandante da quinta Chivalry Quarter. Ele achava que Gamer era o maior viciado em batalha, até entre as tropas da quinta ordem fortalecidas por pedras mágicas. Gamer nunca foi bom com gente como ele e tentou puxar a conversa para um lado menos constrangedor. Gamer comentou que a espada nova dele parecia impressionante. Gamo disse que o rei tinha dado a espada recentemente. Ela combinava com a lâmina do próprio rei, uma arma mágica que ficava mais forte e mais afiada a cada gota de sangue que bebia. Ansioso para testar a espada nova, Gama planejou usar nos escravos e cogitou seguir o exemplo do rei, bebendo bastante do sangue deles. Gamer aconselhou moderação. Enquanto Gamo se afastava, ele mandou o homem que cuidava dos escravos separar alguns que parecessem mais atraentes, e o homem respondeu que eles tinham sido escolhidos especificamente para a reprodução. Gamo zombou e disse que não se importava com isso. Ele ordenou que o homem decapitasse 2 escravos. Ele ficou satisfeito ao ver que a espada era absurdamente afiada. Chocado, o homem caiu no chão. Gamo murmurou que estava ficando entediante, porque a crista dos escravos deixava ele sem reação. O sacerdote com Gama pediu que ele esperasse enquanto a espada absorvia energia e disse que era necessária uma técnica especial. Gama, impaciente, mandou ele prosseguir com isso. Enquanto isso, Gamers refletiu sobre como o reino estava escorregando para a loucura. A cena mudou para Teno preparando uma armadilha de peixe. Forçado a usar cipós em vez de linha, ele disse com orgulho que tinha conseguido fabricar. Balançando a armadilha para Choco, ele explicou que era um jeito de pegar peixe. Quando Kuru tentou pegar o pedacinho pequeno de carne, Tina disse que não tinha gosto bom. Ele andou até o lago esperando encontrar peixes. Ao chegar no lago, ficou desanimado ao descobrir que estava amaldiçoado. Decepcionado, ele resmungou consigo mesmo tendo segurado a esperança e vindo até ali só para encontrar isso. Ele fez uma checagem e confirmou a suspeita. O resultado era ruim. Purificar a maldição entrelaçada na água se mostrou difícil. Determinado, Teno criou uma barreira. Ele disse que deixaria o lago e o rio em paz por enquanto para focar em purificar a água. Encontrar um jeito de limpar aquilo pesava na cabeça dele. Ele filtrou o rio pela membrana da barreira. Só que ele precisava de um jeito de espalhar a limpeza por uma área maior. Travado, ele não conseguia pensar em nada e se perguntou como a maldição tinha se espalhado por tudo, como se tivesse sido centrifugada numa máquina de lavar. Passando a mão no pelo de Ko sem pensar, ele notou que o pelo dela tinha ficado mais liso. Uma ideia acertou ele. Eletricidade estática junta poeira, então talvez juntasse a maldição também. Curioso, ele decidiu tentar. Focado, ele moveu a mão em direção ao lago e imaginou uma camada de eletricidade estática sobre a água para absorver a maldição. Para a surpresa dele, funcionou. Mas a superfície do lago agora estava coberta por incontáveis pontinhos pretos, restos da maldição, deixando tudo ainda mais nojento. De volta ao castelo, os sacerdotes se reuniram ao redor de uma pedra mágica, e um deles perguntou se havia alguma novidade sobre o casamento da corte. O mago da corte disse que, um dia antes, isso não era importante. A pedra não tinha mostrado sinais de estresse por perto, o que causava preocupação, e o homem disse que não tinha notado nada fora do normal. O mago da corte examinou a pedra, sem saber se era só impressão dele. Depois de um instante, o olhar dele se fixou num único ponto da pedra. No lago, Teno puxou toda a energia da maldição para o céu. Com orgulho, ele anunciou que finalmente tinha coletado tudo. As paredes ficaram em silêncio, atônitas.
Tenno disse que, como prometeu ontem, tentaria devolver a energia da maldição junto com o que tinha acumulado dentro da barreira. Num instante, ele fez aquilo sumir, deixando o lago completamente clean. Sorrindo, satisfeito, ele disse que agora só esperaria um pouco para ver se os animais voltariam. Ku brilhou de alegria. Tenno se virou para os lobos e disse que era hora de voltar para casa e mexer em design de interiores. De volta ao castelo, o mago invocou Tenno para inspecionar um arranhão na pedra mágica. Quando ele fez isso, a pedra começou a brilhar forte. Curioso, o mago viu uma pequena rachadura surgir na pedra. No salão principal, o rei estava sentado com os ministros alinhados ao lado. Um homem terminou o relatório do dia, e o careca ao lado do rei pediu o próximo. Ele notou que nada importante tinha sido mencionado e soou entediado. O único relatório que ele queria ouvir era que a floresta e o mundo agora estavam nas mãos dele. Ele queria saber como tinham ido os sacrifícios para a barreira da pedra mágica no outro dia e se a floresta estava prestes a colapsar. Falando com determinação sombria, ele disse que ia espremer a vida da floresta, secar tudo até virar pó, e transformar aquilo na pedra fundamental do mundo dele. Pouco depois, ele destruiu completamente o último território imundo dos Beasmin. Nesse momento, um cavaleiro entrou correndo com um relatório urgente. Ao lado do rei, o homem perguntou em voz alta de onde vinha aquela agitação. Tremendo, o cavaleiro se ajoelhou diante do rei, nervoso, informou que a pedra mágica tinha uma rachadura. O careca perguntou se o cavaleiro tinha certeza e enfatizou que a sala não estava lá. Have the same barrier that protects the country. O cavaleiro deixou claro que não era só isso, que a barreira parecia estranha. A sala tinha piscado com luz por um momento e então uma rachadura nítida se formou na pedra. A raiva explodiu no rei, e ele estourou, ordenando a execução do cavaleiro. Gamers, que tinha se composto antes, fez um sinal para segurarem o cavaleiro. A sala inteira ficou muda, mas todo mundo pensou a mesma coisa. Todos sabiam que criticar a fúria do rei levava ao destino de escravo. Ainda fervendo, o rei chamou Miss Lost e ordenou que ele fosse à floresta imediatamente e investigasse a origem da perturbação. A cena muda para a floresta, onde uma caixa de papelão gigante está prestes a cair em cima deles enquanto eles correm para escapar. Em algum momento, isso parou e ele percebeu que tinha estado trabalhando na casa. Depois, ele se lembrou de entrar na casa para cozinhar a carne e notou que cozinhar tinha ficado muito mais fácil graças ao fogão que ele tinha montado. E mesmo sendo só uma grelha, ainda assim era uma grande melhora. No primeiro andar, a cozinha e a sala de jantar eram grandes o suficiente para todo mundo se juntar e comer junto. Ele disse que cozinhar enquanto curtia a vista do verde ao redor trazia paz. Atraído pelo cheiro, Ro perguntou a Tenno se podia provar um pouco de carne grelhada. Tenno entendeu e entregou um pedacinho, dizendo que era um verdadeiro luxo. Ao provar, ele ficou encantado com o sabor. Vendo a reação dele, os outros pediram um pedaço também. Tenua concordou e estava prestes a dar a eles quando viu Shai parado à distância. Chamando, ele perguntou por que ele estava afastado e tão quieto. Alguns membros do grupo também iam receber carne. Shi ficou surpreso e se perguntou se estava mesmo tudo bem ele comer um pouco. Carol tranquilizou ele, dizendo que o mestre tinha escolhido com sabedoria dividir, e acrescentou que, se Ki quisesse mais, podia entrar na próxima caçada, deixando Ki ainda surpreso e sem saber se a oferta era mesmo para ele. Ele sorriu e aceitou se juntar a eles. Eles aproveitaram a carne grelhada, e Tenno sugeriu usar 2 fogões da próxima vez para grelhar com mais eficiência. Depois do banho, ele se sentiu calmo. Ele ficou completamente relaxado ao pensar em como tinha usado magia para aquecer a água. Magia é realmente a melhor coisa, ele disse. E até pouco tempo atrás, ele vinha usando magia de limpeza para lidar com sujeira. Mas, como japonês, ele ainda não conseguia ficar sem um banho decente. Mesmo sem ter sopa dessa vez, ele conseguiu se limpar, mas ainda sentia falta de muita coisa. Depois de trabalhar duro para fazer tudo funcionar, ele quis dividir a experiência com todo mundo. Todo mundo parecia estar ficando mais fofinho ultimamente, e ele se perguntou se ainda iam caber. Depois disso, ele construiu uma espécie de banheiro. Ele ficou emocionado, porque tinha sentido muita falta disso. Ele lembrou de ter ido escondido para a floresta mais cedo para evitar os lobos e de como alguém tinha alcançado ele, dizendo que era perigoso ir sozinho. Enquanto seguiam, Tenno tranquilizou ele, dizendo que ficaria tudo bem. Ele parou de remoer o passado, notando que essas coisas não aconteceriam de novo. Sentado no banheiro, ele disse que, depois de descobrir que conseguia fazer pedras com magia, tomou cuidado para ser meticuloso. Ficou igualzinho ao real. O vaslete, com função de limpeza automática, fez ele ficar impressionado com as maravilhas da magia.
Ouvindo um barulho, ele foi checar Tenno e se surpreendeu no processo. Ro saiu para fora com o rosto vermelho, enquanto os outros se perguntavam o que tinha acontecido. Aí ele hesitou antes de mencionar o assunto, admitindo que tinha espiado sem querer o mestre num estado indefeso e com medo de que Tenno agora odiasse ele. Tennan, como sempre, sugeriu instalar uma porta e disse que estava bem satisfeito com o banheiro que tinha construído. Ele tinha feito um em cada andar. Enquanto treinava magia, ele acabou criando minério de prata, difícil de lidar com magia. Surpreso ao ver o material se esticar, ele se perguntou até onde aquilo podia se alongar. O chefe observou sem acreditar e disse que era difícil aceitar que Tino estava canalizando magia através do mitil. Tenno continuou esticando, e logo viu a luz passar através, mostrando que era mais parecido com um tipo de vidro. Sentando, ele achou que ainda estava bom mesmo depois de afinar e decidiu tentar encaixar o material em algumas janelas de pedra. No fim, ele abriu janelas grandes em todos os andares. Como tinha material sobrando, pensou que também queria um piso de madeira. Na floresta, ele encontrou uma árvore gigante, notando que era mais reta por ali e que parecia bonita e alta. Ele lembrou de uma cena na TV mostrando que conseguir madeira era essencial para processar, mas que, na realidade, levava vários anos. Ele decidiu usar magia para cortar os galhos primeiro e depois arrancar a casca. Depois de confirmar que a madeira era de boa qualidade, Tenno começou a transformar em tábuas. Usando magia do vento, ele terminou rápido, mas esqueceu de cortar a base, e agora as tábuas estavam prestes a cair em cima deles. Voltando ao presente, ele decidiu que, da próxima vez, teria certeza de cortar a base depois de derrubar a árvore. Agora ele precisava levar as tábuas para a frente da base. Num instante, ele teleportou para o quarto no quarto andar. Assim que os outros foram avisados, ele começou a instalar o piso. No começo, She achou que colocar piso era só deitar algumas tábuas e seria fácil. Enquanto trabalhava, ele percebeu rápido que os espaços e a espessura das tábuas estavam irregulares. Ainda assim, as tábuas eram pesadas demais e grandes demais, mesmo com o movimento instantâneo permitindo ajustes precisos. A técnica ideal dele de tábua flutuante virou uma bagunça, e depois de pensar, ele percebeu que depender de um piso sólido podia causar problemas mais tarde. Ele se sentou e suspirou, sabendo que ainda tinha trabalho demais pela frente. Decidindo mudar de abordagem, ele queria uma ferramenta de verdade, com uma lâmina limpa para ir raspando as tábuas devagar, mas a pedra na mão dele era áspera demais. Então ele foi fabricar uma ferramenta com minério de prata. Ele esticou o metal até ficar fino, depois moldou num formato que parecia uma lâmina decente. Depois de afiar, ele testou o fio e viu que era bem eficaz. Ko, que tinha visto todo o processo, ficou claramente impressionado. Tino acrescentou que, embora Rock Mountain estivesse longe de ser macia, ele teria que ter muito cuidado ao manusear a lâmina. Quando a magia fluía pelas Rock Mountains, elas ficavam inesperadamente flexíveis, e ele achou isso interessante. Ele começou a pensar que podia fazer uma panela e queria mais do que carne, queria outro tipo de comida. Perdido nesses pensamentos, ele foi parar em dobradiças de porta e começou a fazer uma boneca. Ele disse que as janelas iam abrir e que já podia colocar dobradiças na entrada do quarto andar. A boneca que ele fez ficou bem fofa. Ele fez mais algumas, dizendo que fazia muito tempo desde que brincava com argila, e que era divertido. As pedras que ele usou pareciam brilhar, e ele se perguntou se conseguia fazer só os olhos delas brilharem. Depois de terminar as criações, ele adormeceu sem perceber, e na manhã seguinte, ele acordou e decidiu ficar deitado mais um pouco. Ao levantar, ele notou que as madeiras estavam arrumadas direitinho. Com as fundações prontas, ele ficou surpreso quando as Daut começaram a se remover sozinhas. Elas trabalharam juntas para organizar a madeira e construir o piso. Tenno End. Enquanto os lobos se lavavam, eles viraram para olhar para ele. Confuso, ele encontrou 9 bonecas, todas feitas das paredes de pedra que ele tinha moldado na noite anterior. Ele não conseguia entender como tinham ganhado vida até uma história infantil voltar à mente dele, sobre elfos que faziam sapatos em segredo à noite. Tenno até desejou que o piso tivesse sido terminado enquanto ele dormia e se perguntou se era por isso que tinha sido feito. Ele notou uma das bonecas ainda parada ali e pensou que talvez não estivesse se mexendo porque ele não tinha formado uma imagem clara na mente quando fez ela. Então ele pediu para todo mundo parar de trabalhar e se juntar na frente dele. Sem aviso, elas pararam o trabalho e se reuniram ao comando dele, para a surpresa dele. Então ele chamou a última de robô ajudante e só mandou ela se mover. A última boneca se moveu, e Tenno sentiu uma alegria enorme ao ver aquilo. Tenno disse que deixaria a tarefa com todas elas, e vendo elas retomarem o trabalho, ele ficou impressionado com a rapidez e organização.
porque, às 5, elas já tinham terminado, mantendo tudo arrumado e limpo, e ainda por cima eram bem fofas. Os lobos travaram ao ver as bonecas e começaram a chamar elas de golems. Eles ficaram visivelmente abalados, e um deles perguntou a Co se eram o mesmo tipo de arma que os humanos usavam para atacar a floresta. Co pediu para todos se acalmarem. Tenon sabia que os lobos estavam com medo das bonecas de pedra no começo, mas ele esperava que logo se acostumassem e começassem a se dar bem com elas.